E lá vamos nós para nossa terceira parte do tutorial jogo do bingo em PowerPoint adaptado somente aí com animações. E chegamos na parte das cartelas. As cartelas elas foram criadas no Excel, também sem código nenhum, somente com fórmulas simples. E é o que eu quero te mostrar agora. Então, já curta esse vídeo e vamos lá para o nosso passo a passo. Vamos lá. Como é que ficou as cartelas, então, do nosso jogo? Aqui nós temos um total de 40 perguntas, porque o jogo original foram de 40 perguntas, mas lembrando que você adapta para a quantidade de perguntas que você desejar, e nós temos as perguntas e as respostas. Nas cartelas, foram geradas, então, cartelinhas com 5 respostas, tá? E aí, toda vez que eu pressionar F9, ó, ele vai gerar cartelas diferentes. Então aqui eu pego, imprimo e passo para os meus alunos. E nós vamos criar essas cartelas agora. Vou abrir aqui um arquivo em branco e vamos começar. Primeiramente, vamos colocar um título para o nosso bingo. Vou colocar aqui bingo escolar. Na segunda linha, eu vou colocar número. Na segunda coluna, eu vou colocar pergunta. E depois resposta. No número, nós vamos colocar de 1 até a quantidade de números que você cadastrou lá no seu PowerPoint. Como exemplo, eu vou colocar de 1 a 40. Então, eu vou colocar 1, Enter, 2, Enter, 3, Enter. Vem aqui, ó, seleciona 1, 2 e 3. Passa o mouse aqui no cantinho, quando ele vai fazendo essa cruz, e arrasta até chegar ao número que você precisa. Nesse caso, até chegar ao 40. Chegou, solta e ele já preenche aqui automaticamente. Pode vir aqui, ó, entre meio uma coluna e outra, e aí você ajusta o tamanho da sua coluna. Aqui, para exemplificar, eu vou colocar como... Aliás, antes disso, a gente vai colocar uma borda aqui. Eu vou clicar no bingo escolar. Com o Shift pressionado, setinha para o lado, eu vou para a coluna B, coluna C. Agora, vou apertar o Ctrl, então eu estou com o Ctrl e o Shift selecionado, setinha para baixo. Dessa forma, eu selecionei tudo até o final aqui, que é até o número 40. Fiz isso aqui, soltei o meu dedo aqui do teclado. Em página inicial, nós temos aqui essa parte da borda. Clica aqui nessa setinha e escolhe todas as bordas. Eu vou selecionar tudo de novo e vou colocar aqui para alinhar à esquerda. Esse bingo escolar, lá na frente, depois eu vou mesclar para que ele fique aqui centralizado, mas eu não vou fazer isso agora, porque a gente vai fazer algumas fórmulas e se eu fizer isso agora vai me atrapalhar, então não vou fazer. Para exemplificar, eu já vou colocar aqui, cadastrar as minhas perguntas e as minhas respostas. E eu vou colocar simplesmente como pergunta 1 até pergunta 40, só para a gente exemplificar. Lembrando que, quando você estiver cadastrando, você vai cadastrar todas as suas respostas que você cadastrou lá no seu PowerPoint. Então, aqui eu tenho como resposta, como exemplo, resposta 1 até resposta 40. Aqui também... Na minha guia, na minha planilha, onde está escrito planilha 1, eu vou dar duplo clique e vou colocar banco de dados. E agora eu vou clicar nesse maisinho para criar uma outra planilha, vou dar duplo clique e vou colocar cartelas. E é aqui onde nós vamos gerar as nossas cartelas. Vamos lá. Qual foi a forma que eu procurei aqui de mais fácil de criar essas cartelas? Eu vou colocar aqui do lado para que você entenda o que vai acontecer. Cada resposta... cada número, ela tem ali cadastrado uma resposta. Então, vamos supor, na minha pergunta de número 10, eu tenho cadastrado a resposta, que aqui é resposta 10. Lá no meu número 19, eu tenho a minha resposta, que é resposta 19. Então, como é que eu fiz essa minha cartela? Eu coloquei 5 respostas apenas. Eu gerei números aleatórios de 1 a 40. Então, eu tenho 5 números aleatórios de 1 a 40. Exemplo, 8, 2, 7, 10, 20 e 33. Cada número, ele carrega uma resposta. Então, eu tenho aqui, ó, número 8. Eu venho aqui, número 8. Qual que é a resposta do número 8? A resposta 8. Então, eu pego essa resposta, venho aqui e coloco. Número 2.
Eu procuro aqui qual que é o número 2, qual que é a resposta do número 2, copio aqui e coloco. Basicamente, a nossa cartela ela foi gerada dessa forma. Mas se eu fizesse isso de forma manual, levaria muito tempo, fora que eu poderia errar bastante aqui. Então a gente vai usar fórmulas para poder otimizar isso daí, gerar números aleatórios de 1 a 40 e trazer essa resposta aqui para mim de forma automática, tá? Então vou excluir isso daqui e vamos para a nossa cartela para executar. Primeiro, eu vou colocar aqui números de 1 a 40, só para a gente poder entender uma coisa. Então, vou novamente aqui colocar números de 1 a 40, por que 1 a 40? Porque eu tenho 40 perguntas. Se eu tivesse 50 perguntas, seria de 1 a 50. De 1 a 40, beleza. Eu preciso gerar números aleatórios de 1 a 40. E a gente tem uma fórmula no Excel que é aleatório entre. E ali eu defino 1 até 40. Beleza. Só que se eu fizer essa fórmula, a possibilidade que tem dele gerar números repetidos vai ser muito grande mesmo. Então, para não gerar números repetidos, eu vou fazer, em vez de aleatório entre, vou fazer a fórmula aleatório. Por quê? A fórmula aleatória ela vai gerar números aleatórios com casas decimais. Então, a probabilidade de ter números repetidos é muito pequena. Vamos lá, então. Eu venho aqui, ó. Vou colocar igual, do lado do número 1, igual aleatório. E vou abrir e fechar parênteses e vou dar Enter. Dessa forma, ele vai gerar um número aleatório com casas decimais. Venho aqui, passo o mouse no cantinho, quando ele vai fazendo essa cruz, dou duplo clique. Então, ou seja, ele gerou 40 números decimais de forma aleatória. Só que para eu poder gerar a resposta automática, eu preciso do número inteiro, de 1 a 40. Então, eu vou transformar aqui nessa coluna C um número inteiro, de 1 a 40, sem repetição. Como é que a gente vai fazendo isso? Classificando os números. Então, ou seja, eu tenho aqui esse número 0,95585, etc. Eu quero que me fala qual que é a ordem de classificação esse número se encontra em relação aos outros 40 números que eu tenho aqui. Lembrando que essa fórmula de aleatório, ela é muito dinâmica. Então, qualquer coisa que eu venha escrever aqui na minha planilha e dar um Enter, ele vai mudando aqui, ó, de forma automática. Ou se eu pressionar F9, ó, ele vai ficar mudando, tá? Então, vai ser muito normal você ver o seu número alterando. Então, vamos lá fazer, então, uma ordem de classificação, para que eu tenha números de 1 a 40 sem repetição. Do lado, então, da minha primeira casa decimal, eu vou colocar igual, ordem, ponto, é que. Vou abrir parênteses. Eu quero que esse número aqui, esse 0,21, então eu vou clicar nele, ponto e vírgula. Eu quero que ele me traga qual que é a ordem que esse número se encontra em relação a todos esses 40 números aqui, ó. Cliquei em um e arrastei até chegar aqui no final. Como eu não quero que esse meu endereço ele mude, né, ele se movimente, eu vou travar essa fórmula aqui, eu vou travar esse endereço. O que que é isso? Olha aqui na minha barra de fórmula, eu tenho B5 até B44. O que que é isso? Eu estou dizendo que eu acabei de selecionar a coluna B, número 5, até a coluna B, número 44. Se eu não travo isso daqui, e eu vou ter que arrastar essa fórmula aqui depois, ela vai descer para o B46, para o B47, e aqui embaixo não tem nada escrito. Então, minha fórmula vai dar erro. Para não dar erro, eu vou travar. Como eu acabei de colocar aqui B5 até o B44, eu vou pressionar F4. Quando eu faço isso, ele travou. Ele travou aqui o B e os números, tá? As linhas. Então, ele travou. Fiz isso, fecho parênteses e dou Enter. O que que ele está dizendo? Que esse meu número aqui, o 0,12, ele está na posição número 33, em relação de 1 a 40. Aí eu posso clicar aqui, venho dar duplo clique e aí ele tem. Então, nesta coluna C, eu tenho números de 1 a 40 sem repetir. E são números aleatórios, porque toda vez que eu pressionar F9, por exemplo, esses números eles vão mudar. Por que que os números mudam? Porque esse número aqui, ele está ligado a este número de aleatório. E a fórmula de aleatório, ela vai mudar toda vez que fizer qualquer alteração na planilha. Então, por isso que ela é muito dinâmica, tá?
Agora que eu tenho os números, eu vou decidir quantas respostas eu quero ter na minha cartela. Se são 5 respostas, eu vou pegar os 5 primeiros números aqui e vou procurar. Ah, aqui eu tenho o número 16, 24, 15, 5 e 7. Eu venho aqui no banco de dados, vejo qual que é a resposta do número 16, qual que é a resposta do número 5, e então eu vou trazer essas informações e vou trazer aqui para o lado, certo? Então, essas são as fórmulas que a gente vai utilizar. Vamos então confeccionar a parte estética da minha cartela. Primeiro, essa minha coluna aqui, essa coluna D, eu vou deixar ela vaga, que é para ela fazer uma borda, tá? Então, eu vou aqui na coluna E. Na coluna E, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever bingo, vou selecionar esse bingo, vou colocar uma fonte maior, vou centralizar e aqui também eu já vou diminuir o tamanho da largura da minha coluna. Aqui do lado de bingo é onde eu quero as minhas respostas. Então, eu estou utilizando aqui, ó, essa partezinha. Então, eu quero a minha resposta equivalente ao número 36, ao número 1, ao número 40, 30 e 28. Para isso, eu vou utilizar a fórmula PROC-V. Então, igual PROC-V, abrir parênteses. O que eu estou procurando? Eu estou procurando o número 36, que está bem aqui. Número 36, ponto e vírgula. Onde que está esse número 36? Está aqui, ó, no meu banco de dados. Então, eu vou clicar no banco de dados. Ela está na coluna A. Então, eu vou clicar na coluna A e vou arrastar até a minha coluna da resposta. Fez isso, detalhe importante. Essa minha partezinha aqui, eu vou copiar e colar essa fórmula várias vezes. Esse endereço, ele não pode mudar, porque ele não muda, ele está aqui, nesse campo. Então, eu já vou aqui pressionar F4. Quando eu pressiono F4, ó, olha que ele travou. Então, ele travou a coluna A até a coluna C, que é o que eu quero. Ele não pode ter alteração nenhuma. Porque se eu não travo, ele vai, depois quando eu copiar e colar para outros lugares, ele vai pegar, por exemplo, a coluna J até a coluna K. Da coluna J até a coluna K tem alguma coisa? Não tem, então vai dar erro. Então, eu preciso manter isso daqui. Fiz isso, ponto e vírgula. Agora eu vou dizer o seguinte, qual que é a coluna que está a minha informação? Eu selecionei a coluna 1, a coluna 2 e a coluna 3. A coluna que está a minha informação é a coluna de número 3, que é onde tem a resposta. Então, eu vou colocar aqui 3, ponto e vírgula, e 0. 0 para trazer o valor exato, porque eu não quero o valor aproximado. Fiz isso, fecho parênteses e dou Enter. Ok, então aqui, ó, a minha pergunta já mudou. Como vocês sabem que isso aqui vai ser totalmente dinâmico, então o tempo inteiro vai mudar. Aqui eu tenho o número 12 e ele me trouxe resposta 12. Eu vou clicar e vou descer. Ó, número 16, resposta 16. Se eu pressiono F9, ó, número 39, resposta 39. Ou seja, a minha fórmula tá vindo aqui, ok, tá bacana. Vamos só fazer aqui e ajustar o alinhamento. Então, aqui, aumente o tamanho da fonte se precisar, coloque centralizado, alinhe ao centro, beleza. Essa partezinha aqui de cima é a parte do meu título. Então, aqui eu vou mesclar formas, ó, mesclar e centralizar. E aqui eu vou colocar igual, venho aqui em banco de dados e vou clicar em bingo escolar, na primeira célula, no A1, que é onde eu escrevi bingo escolar. Como eu também não quero que esse endereço mude, porque ele não vai mudar, eu vou travar. Pressiona F4 e dá Enter. Dessa forma, ele vai trazer para cá justamente o que você escrever lá. Vamos supor que em vez de bingo escolar, eu quero bingo matemático, bingo da matemática. Quando eu fizer isso, ó, ele já vai atualizar para cá e para as outras cartelas que eu fizer. Então, vamos aqui, ajustar o tamanho da altura, alinhar centralizado, vamos deixar maior e também colocar aqui no negrito. Esteticamente é isso daqui. Para a letra do bingo, eu coloquei cada uma de uma cor. Então, vou colocar aqui cada uma de uma cor. Coloquei as letras aqui em branco, para dar mais ênfase. E aqui ao redor, ó, eu deixei até essa coluna aqui ao redor, para a gente poder fazer como se fosse uma borda, tá? Então, aqui eu vou selecionar aqui uma célula a mais. Vou pintar aqui de um amarelo. Essa aqui também
de amarelo, aqui de amarelo e a parte do meu bingo também de amarelo. E agora nós vamos colocar uma borda, então não vai ficar largo desse tanto, né? Então eu venho aqui, ó, clico com o botão direito na coluna, largura da coluna e vou colocar 1 centímetro. Venho aqui na coluna G e também pressiono F4 para dar 5 centímetros. E aqui embaixo, se tiver bom tamanho, beleza. Se não tiver, é só diminuir um pouquinho mais. Ao redor aqui eu coloquei uma borda, então selecionei toda essa parte aqui da minha cartela. Clico com o botão direito, formatar células. Aqui em bordas, vou colocar uma borda mais fina, ó, já tem aqui selecionada. Clica nos 4 cantos. Quando eu clico fora, ó, ele fez essa bordazinha. E aqui nesse meio, também eu vou colocar uma borda aqui interna. Todas as bordas e vai ficar desse jeito. Então, a nossa cartela, ela vai ficar dessa forma. O que a gente vai fazer agora? Replicar essas informações para as outras cartelas que você queira gerar. Eu vou selecionar aqui, ó, desde o bingo, então tem que selecionar tudo, desde o bingo até lá embaixo. Para não ter problema, ó, Ctrl Shift, setinha para baixo, selecionei tudo. Copiei, Ctrl C. Essa parte de 1 a 40 não precisa mais copiar, tá? Porque ela só foi como um suporte mesmo, não precisa. Vou pular aqui uma célula e vou colar. Colei. Quando eu colei, deu erro. Por que que deu erro? Vamos lá. Quando eu clico nesse erro aqui, ó, vou pressionar ESC para poder parar de copiar. Quando eu clico nesse erro e aperto F2, ele está me fazendo o seguinte, ele está puxando essa informação aqui. Lembra que eu travei essa parte para que essa parte aqui ela não mudasse o endereço dela? A gente pode refazer esse meu cálculo de ordem EQ, essa minha fórmula de ordem EQ, ou então simplesmente eu pego aqui, ó, onde tem esse vermelhinho, pego e arrasto para o lugar certo, que é aqui, ó. Fiz isso, vou dar Enter. Pronto, ele já solucionou. Agora eu venho aqui, clico e dou o duplo clique. Aí ele já resolveu. Vou de novo copiar essa parte, toda a parte aqui da minha cartela. Ctrl Shift, setinha para baixo, copiei, pulo uma, venho aqui e colo. Deu erro de novo. Aperto ESC, venho aqui, pressiono F2, ele está puxando daqui, eu pego e arrasto para cá. Dei Enter, venho e dou duplo clique. Pronto, faço isso aqui de novo. Copio, pulo uma, venho aqui e colo. Deu erro. Clica onde tem o erro, aperta F2. Você viu que o erro é porque ele está pegando daqui, da anterior, a gente pega e arrasta para o lugar certinho. Deu Enter, clica na primeira, clica nas outras para poder corrigir. Beleza, fez isso daqui, agora a gente vai selecionar. Aqui a gente tem quatro cartelas. Peguei nessa primeira, Shift, setinha para o lado e vou arrastar até chegar aqui no finalzinho. Fiz isso, Ctrl, Shift, setinha para baixo novamente, selecionei tudo. Ctrl C, copiei. Venho aqui para baixo, ó, salto umas 2 linhas, Ctrl V. E aí vamos só corrigir essa partezinha aqui, ó, do erro. F2, ele tá puxando aqui para cima, ó, a gente pega e arrasta aqui. Fez isso, Enter. Vem aqui, corrige. Pegou esse erro aqui, F2. Viu onde está o erro? Pega e desce. Porque ele tem que puxar essa referência. Dá Enter, vem aqui, corrige. E nós vamos corrigir. Fez isso e Enter, tá? Então, vem aqui, copia de novo toda essa partezinha, copia, seleciona tudo aqui para baixo, Ctrl C, pula umas 2 linhas, Ctrl V. E vem aqui e vai corrigir essa parte aqui do ordem EQ, sempre pegando para o lugar que esteja correto, tá? Vai fazer isso daí por quantas cartelas você quiser. Lembra sempre de arrastar. Eu vou fazer só essas três aqui. Faz quantas você precisar.
Lembrando que você pode poder preencher somente uma folha da impressão, depois é só apertar F9 para poder gerar outras aleatórias e imprimindo aos poucos, de acordo com a necessidade. Então só precisa fazer uma folha só e as demais a gente vai gerando aqui de forma automática. Ó, fiz isso daqui, beleza. Agora é só a gente vir corrigindo a parte da estética deles. Então, por exemplo, essa primeira aqui, elas já estão todas prontas, toda bonitinha. Mas agora essas 3 outras cartelas, as 3 colunas, não tá legal. Então, nessa primeira coluna aqui, a gente deixou com 1 centímetro. Então, a gente já pode selecionar aqui, ó, essa coluna, pressiona o Ctrl e já vai aqui, ó. Ó, nas colunas a gente sabe que é 1 centímetro. Clica com o botão direito, largura da coluna, 1. Ok, já tá tudo com 1 centímetro. Essa daqui, onde tem as letras B, escrito bingo, a gente clica nessa primeira, clica com o botão direito, largura da coluna. Ela tá 5,29, vou até copiar isso daqui. Então, onde tem os bingos aqui escrito, cliquei com o Ctrl pressionado, vou selecionar nas outras, clica com o botão direito, largura, e aí 5,29. Cliquei em OK, pronto, já adaptou. Essa daqui, na parte da resposta, largura 24,29. Então, cliquei aqui nas respostas, clico com o botão direito, largura 24,29. Ok. E pronto. Eu não preciso de ter essas informações visíveis aqui. Não preciso e nem posso ter essas informações visíveis. Então, onde tem esses números aleatórios aqui, eu vou selecionar eles, clico com o botão direito e ocultar. Lembra, não pode excluir, tem que ocultar, porque ele tem que estar dentro da sua planilha, tá? Então, cliquei com o botão direito, ocultar, cliquei aqui com o botão direito e ocultar. Deixa eu até incluir aqui algumas linhas aqui, só para não ficar muito juntinha. Beleza, aqui ó, tá tudo ocultado. E agora, a gente vai fazer o seguinte, eu venho ocultar essas partes aqui de baixo, ó. Lembrando, eu não posso excluir, porque aqui dentro eu tenho informação. Então, se eu excluir, por exemplo, a coluna 11, a linha 11, eu vou excluir automaticamente as minhas fórmulas. Então, não posso excluir, eu só vou ocultar. Então, do 11 até umas 2 linhas aqui, ó, umas 2 células de chegar na próxima cartela, eu vou clicar com o botão direito e ocultar. Ó, cliquei aqui nessa primeira, até chegar umas 2 antes, clico aqui, ocultar. Venho aqui e ocultar. Aqui já terminei, né? E é só clicar com o botão direito e ocultar, certo? Então aqui fica as suas cartelinhas. Dentro aqui do exibir, a gente vai clicar em exibir e vai tirar linhas de grade. Aí ela ficou tudo branquinha. Da mesma forma aqui no banco de dados também, vem em exibir e linhas de grade. Para não ter problema, porque às vezes você vai acabar vindo aqui, né, às vezes você manda isso daqui para alguém, o que a pessoa faz? Vem aqui e digita aqui a resposta dela. Ah, a resposta aqui que ela colocou lá no bingo dela vai ser Brasil. Aí ela vem aqui e vai editar aqui, ó, vai escrever Brasil aqui. Se ela faz isso, ela está estragando a fórmula. Estragou. O que tinha de fórmula aqui, agora não tem mais. Então, agora ela vai ter que fazer tudo manual. E não é essa a intenção. Então, o que a gente vai fazer? Vai bloquear para que ninguém mexa aqui, nessas cartelas, que não precisa de mexer. Aqui não precisa, que já está pronto. Então, vou dar um Ctrl Z e nós vamos bloquear isso daqui. Como que eu bloqueio? Eu vou selecionar tudo, vou clicar com o botão direito e formatar células. Aqui a gente tem proteção. Bloqueada, vou bloquear tudo, e oculta se você não quiser que a pessoa veja a fórmula, tá? Por quê? Quando eu clico aqui, eu vejo a minha fórmula, certo? Mas se eu seleciono tudo, clico com o botão direito, formatar células em proteção e clico em oculta, quando eu clico aqui, ele não vai aparecer. Por que ele tá aparecendo? Porque eu ainda não bloqueei não protegi minha planilha, eu tenho que proteger. Por enquanto eu só bloqueei, mas eu preciso proteger. Então eu venho aqui, ó, dentro de revisão e venho em proteger planilha. Aí eu clico em proteger planilha e aqui você diz o que você quer que o usuário faça com essa planilha.
Aqui ela pode formatar a célula se ela quiser. Vamos supor que ela não queira mais a cor amarela, queira a cor azul. Eu vou deixar ela mudar a cor para azul, sem problema nenhum. Você pode deixar ela inserir linhas, inserir colunas se quiser, mas não vou. Formatar as células, ok. Beleza, quando eu protejo, você também pode colocar senha, tá? Então aqui, ó, proteger, você coloca a senha. Vou colocar aqui 1, 2, 3. Coloca a senha que você quiser. Lembrando, não esqueça a senha, porque se esquecer, não sei se tem como recuperar. Se tem, eu ainda não sei. Coloquei a senha, venho aqui e vou repetir a senha. Então, só quem tem a senha é que vai conseguir desbloquear, ó. Se eu colocar um outro número aqui, ele não vai deixar. E se eu vier aqui escrever alguma coisa, ele não vai deixar. O que ele vai me permitir? Ele vai me permitir simplesmente editar a célula. Vai que eu não quero mais a cor preta, eu quero a cor branca. Eu não quero mais o amarelo, eu quero o verde. Então ele vai me permitir fazer isso. Mas se eu vier aqui, ó, digitar aqui, ele não vai deixar. Mas se eu vier aqui trocar a cor, ele vai deixar porque eu permiti que pudesse editar, tá bom? E se eu quiser editar, eu vou editar aqui, ó. Agora não é mais bingo da matemática, agora é bingo de bingo de história. Bingo de história. Em vez de resposta 1, agora sim, é Brasil. Então vem aqui e coloca aqui, Brasil. A resposta número 2 é Estados Unidos. Então pronto, você vai cadastrar suas respostas. De acordo com o que você cadastra, ele vai alterando aqui de forma automática, ó. Então onde tinha lá a resposta 2, agora vai ser substituída por Estados Unidos. Onde tinha a resposta 1, vai ser substituída por Brasil. Se eu pressionar F9, ele vai mudar automaticamente, ó, as minhas respostas. Então, quer alterar alguma coisa, vai alterar aqui no banco de dados, certo? Aqui também, ó, tudo ficou bingo da história. A gente esqueceu de colocar a altura aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Eu venho aqui em revisão, desproteger planilha. Aqui a altura ficou 33,75, deixa eu copiar. Então eu venho aqui e vou colocar a mesma altura. Alterei e vou proteger a planilha de novo. Pronto. Então pronto, as minhas cartelas de bingo, elas estão todas prontas. É só passar aqui a impressão, fazer a impressão e mandar para os alunos. E gerar então o seu bingo aí de perguntas e respostas de acordo com a sua disciplina. Certinho? Então esse aqui foi o nosso tutorial da criação do bingo adaptado para o PowerPoint, somente com animações, com apoio aí do Excel para gerar essas cartelas. Lembrando que você pode gerar as cartelas em algum site que você queira, ou no Canva se você desejar. Aqui eu quis mostrar fórmulas simples para que a gente possa gerar essas cartelas, que serve tanto para esse nosso jogo que a gente acabou de criar, como também para qualquer uma outra atividade de bingo ou qualquer outra atividade que você queira gerar aí números aleatórios para poder fazer esse tipo de sorteio. Certo? Então eu espero que tenha gostado. Se gostou, não esqueça aí de deixar o seu like, isso fortalece o canal e faz com que eu tenha incentivo para criar outros tutoriais, outros vídeos aqui para vocês. Certo? Então, para você que me acompanhou até aqui, o meu muito obrigada e até a próxima.